Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler aqui 1 Coríntios capítulo 9 e sermos edificados pela palavra de Deus, tá bom? E hoje nós vamos falar de algo muito interessante, que é a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Paulo falando aqui sobre o sustento da igreja. Essa questão de como que a igreja deve se sustentar, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar em 2 Coríntios, e a gente vai falar também sobre isso numa pregação que eu tenho específica sobre isso lá do texto de Hebreus. E eu quero conversar sobre isso, claro que quero, mas eu estou separando por episódios para ficar mais fácil para a gente conversar, tá bom? Mas hoje a gente vai falar de algo muito interessante, então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, para a gente ser edificado pela palavra de Deus apenas por ela, tá bom? A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, como está lá em Deuteronômio 25:4. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente para nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, como está lá também em Romanos 15:27, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento. Serve o altar, está lá em Deuteronômio 18, versículo 1. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, como está lá em Mateus 10:10, Lucas 10:7. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Olha só, eu vou ler até aqui, depois a gente vai continuar falando aqui. Paulo aqui está falando, e ele cita a lei de Moisés, inclusive aqui, no versículo 13 e no versículo 14, principalmente no versículo 13, ele cita aqui, ó, a questão da lei de Moisés, né? Como está lá em Deuteronômio 18, versículo 1. A pergunta que as pessoas fazem é: pastor pode pedir oferta na igreja? Como é que é isso, Samuel? É assim que funciona? Na nova aliança em Cristo, a gente vê pela vida de Paulo que Paulo pedia ofertas para algumas coisas específicas, como a gente vai ver mais para frente. E existem alguns padrões que a gente vê em todas as cartas de Paulo e em todo o Novo Testamento, que é você ofertar proporcionalmente, você ofertar generosamente e você ofertar constantemente. Generosamente
proporcionalmente e constantemente. Quando você faz isso, a referência que a gente vê, por exemplo, na igreja do dízimo, a referência que a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 23 sobre o dízimo, faz sentido como uma referência para nós cristãos. Evidentemente, irmãos, que quando a gente fala de dinheiro e igreja, em toda a antiga aliança, o dinheiro em si não era o principal, apesar de ter o dinheiro, né? Mas a gente vê que os ministros do templo levítico, eles eram sustentados por colheitas que eram feitas, que eram apresentadas no templo. Então, se faziam colheitas, se pegava o primeiro feixe, apresentava ao Senhor, e aí se fazia as colheitas, né? O dízimo, primícia, oferta, tudo esse negócio aí. Hoje nós não estamos nessa estrutura da antiga aliança, nessa estrutura que existiam sacerdotes e coisas assim. O que não quer dizer que uma igreja não possa pedir contribuições regulares para o sustento. E a gente vê que, mesmo que Paulo, para não escandalizar, ele não ficou forçando isso, inclusive ele fazia barracas, fazia tendas, não é errado a igreja ter o seu momento de oferta. Não é errado a igreja usar o dízimo como uma referência. Não é errado a igreja pedir sustento para os seus ministros. Não é errado, desde que tudo seja feito com voluntariedade. Eu vou falar mais sobre isso quando chegar em Hebreus, que tem um texto bem legal que dá para falar sobre isso, já que é um tema que está naquele texto. Mas a questão toda é o seguinte: você tem que se basear em 3 coisas: generosidade, tá bom? Constância e proporcionalidade. Se você se baseia nessas 3 coisas, você vai dar a Deus algo em torno de 10%. A referência é uma referência boa para você fazer essas 3 coisas, porque a gente vê que os cristãos antigos da primeira igreja, do começo da igreja, eles ofertavam tudo. Em Atos 2, a gente vê que a igreja em si, tudo era voluntário. Tudo era voluntário. Não existe nenhum tipo de oferta hoje na Nova Aliança que é obrigatória. Não existe. Você não é obrigado a dar nada. A lei e a graça, na verdade, elas se complementam. Evidentemente, e eu vou falar mais sobre isso lá, quando eu chegar em Hebreus, o dízimo da lei, ele era colheitas. Mas o dízimo, Malaquias 3:10, que muita gente fala, se tu ler o texto atentamente, você vai ver que lá está falando de colheita, tá bom? E Paulo está dizendo aqui, ó: não sabeis que os que prestam os serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Então, os ministros da antiga aliança recebiam o seu sustento do altar, das colheitas, que eram oferecidas ao altar. Era primeiro tirado a primeira parte da colheita, depois era entregado a colheita e tudo mais. E existia não só um dízimo, existiam pelo menos de 3 a 4 dízimos. Então é um pouco mais complexo do que dizer é isso ou é aquilo. Quando nós chegamos na nova aliança em Cristo, a gente vê que Paulo, ele deixa bem claro as ofertas regulares, né? E a gente vê que o dízimo ele aparece como uma referência sim, mas não como uma imposição, isso não. Mas como uma referência para você ser generoso, constante e proporcional nas suas ofertas e para você ser proporcional na sua generosidade. É errado o pastor viver da palavra? Na verdade, é melhor ele viver só da palavra. Eu falei anteriormente sobre política e igreja, quando a gente leu Romanos 13, e na questão de Romanos 13 nós vemos ali que toda autoridade é constituída por Deus, mas a gente vê uma coisa muito interessante. Quando eu leio aquele texto, eu sempre lembro disso. Na história da igreja, sempre que a igreja quis misturar a política com a igreja, ou quis juntar, sempre deu problema. Então, o ideal é o pastor da igreja, se possível, viver só da igreja. Se possível, ter o seu sustento na igreja, e a igreja que você vai, que você faz parte, que você oferta naquela igreja, que você dá o dízimo, né? Uma referência cristã. Essa igreja ela deve prestar contas para os membros. Se a igreja não tem prestação de contas nenhuma com seus membros, desconfie dessa igreja. Quer dizer que Deus não abençoa quem dá? Não, Deus abençoa sim. Só que o centro do evangelho não é dinheiro. O centro do evangelho é Cristo. Na antiga aliança, todo o sustento levítico, a gente vê por 1 Coríntios capítulo 9, 13, não sabeis que os que prestam serviço sagrado do altar, do próprio templo, né? Do templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Então o sustento era por colheitas que eles recebiam do altar. Na nova aliança em Cristo, realmente,
Nós temos que ser generosos, nós temos que ser constantes, nós temos que ser proporcionais. Então aí, por isso que eu dou sempre um dízimo como uma referência, porque eu creio que ele cumpre esses papéis, não como uma lei obrigatória, mas como um princípio de referência para nós cristãos. O foco do Evangelho não é o que Deus pode te dar. O foco do Evangelho é Cristo. É o que Cristo fez naquela cruz. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso com amor. Amém, irmãos? Então não é errado você contribuir numa igreja, não é errado você separar uma quantia que seja proporcional, generosa e constante. E o dízimo ele serve com essa referência cristã, tá bom? E por que muitas pessoas ficam se perguntando: Samuel, eu posso pegar meu dinheiro que eu dou na igreja e dar uma parte numa instituição de caridade, nisso, naquilo? Isso muitas vezes acontece, essas perguntas acontecem, porque se você vai numa igreja, que essa igreja, você sabe que aquela igreja, ela oferta em missões, você sabe que aquela igreja oferta em orfanatos, você sabe que aquela igreja ajuda missionários, você não tem essa pergunta dentro de você, você não tem esse tipo de pergunta. Porque você quer dar ali, porque você sabe que aquele dinheiro vai ser destinado para as pessoas certas, sem que você precise se incomodar. E sobre ofertar na vida de outras pessoas, você pode ofertar também. Você pode ofertar sim na vida de missionários, na vida de ministros do Evangelho, desde que você não perca a regularidade com a sua comunidade local. Dá um dízimo da sua renda para a igreja, algo que seja proporcional aos seus ganhos, uma oferta que seja proporcional aos seus ganhos para a sua comunidade local. Feito isso, você pode ofertar em vários lugares também, não tem problema. Mas desde que você não perca a generosidade com a sua igreja local. Então, não é errado perguntar e não é errado dar. Desde que as duas partes façam isso com excelência e amor, tá bom? Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, Paulo, a gente vê aqui que ele em si não ficava pedindo muito essa questão de contribuição, porque ele não queria ser um peso, um escândalo. Mas não que Paulo era contra contribuir. Paulo, muito pelo contrário, Deus ama quem dá com alegria. A gente vai ver isso mais pra frente. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo não estava fazendo as coisas sem uma missão clara. Paulo em nenhum momento fazia as coisas sem um entendimento claro do que ele estava fazendo. Paulo em tudo tinha uma consciência do que estava fazendo. E a gente vê aqui uma coisa muito interessante também em relação ao ministério de Paulo, que é a questão de que Paulo em tudo buscava agradar a Deus. Em tudo. Ele não quis ser escândalo para ninguém. Ele quis viver uma vida simples, muito diferente de muitas vezes aquilo que nós hoje como cristãos queremos. Queremos uma vida esbanjadora, queremos uma vida, meu Deus. E Paulo quis uma vida simples, uma vida simples. Quer dizer que nós não podemos ter uma vida que
tem coisas. Não, a gente pode ter uma vida boa. Só que isso não pode ser o foco da nossa vida. O foco da nossa vida tem que ser agradar a Deus em tudo e Deus ser glorificado. Porque se fazemos alguma coisa, se somos alguma coisa, é para a glória de Deus. Se estamos aqui hoje, é para a glória de Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente também entende que nós devemos agradar apenas a Ele. E como a gente vê em 1 Coríntios 9, versículo 22, que Paulo diz assim, pode ler na sua Bíblia, versículo 22. E isso faço por causa do Evangelho. Aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse por todos os meios salvar alguns. Então Paulo, nem os seus maiores direitos como apóstolo, ele foi atrás para poder ganhar o máximo de pessoas possíveis. Em tudo Paulo buscava agradar a Deus. Em tudo. E nós devemos buscar isso. E aqui ele fala também, você pode ler na sua Bíblia também, eu até tirei a Bíblia aqui do lado aqui, mas você pode ler na sua própria Bíblia também. Assim também, irmãos, a gente pode ler o versículo 25, que fala assim, 25. Pode ler na sua Bíblia, não tá a Bíblia aqui do lado, mas você pode ler. Agora eu tirei daqui do lado só pra gente conversar mais. 25 diz assim, todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Ou seja, a nossa vida cristã, nós não estamos fazendo as coisas de Deus para apenas ter uma aprovação dos homens, para ser bonito para os homens, porque daí a gente pode dizer no trabalho que a gente serve a um Deus. Nós estamos para receber uma coroa. Não uma coroa corruptível como eles recebiam, uma coroa que logo passaria, mas uma coroa incorruptível, uma coroa que é eterna, porque um dia nós estaremos diante de Cristo e nós seremos coroados por Ele. E isso é o Evangelho, meu irmão. Nós seremos coroados por Ele. Então, não importa o que esse mundo aqui oferece de bom ou de ruim, o que importa é ganhar Cristo, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra de hoje. Pai Deus, obrigado por toda a reflexão que nós estamos tendo hoje aqui. Tudo que nós temos vivido nessa vida é importante, porque tudo glorifica o Teu nome, Deus. Todas as coisas falam de Ti, Deus. E nós queremos ser Teus instrumentos, Pai, nesse mundo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Valeu, valeu. Até amanhã que vamos ler 1 Coríntios capítulo 10 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Valeu!